Olá, meninas e meninos. Professor Cirineu, da Matriz Curricular de Física, o grupo é Ciências da Natureza. Vou fazer mais uma aula aqui, iniciando nosso segundo semestre, sobre as aplicações das leis de Newton, e nós vamos falar de uma máquina simples, de uma máquina que diminui o esforço, chamada plano inclinado. Plano inclinado nada mais é que uma rampa, né? Uma rampa inclinada. Então, nós temos aqui uma rampa inclinada, e essa rampa inclinada, ela chama-se uma máquina simples, em outras palavras, que ela diminui o esforço para você realizar um trabalho. As máquinas simples iniciaram lá no período do Arquimedes, né? Arquimedes foi um grande inventor de máquinas simples, polias, roldanas, alavancas, dobradiças, fechaduras de porta, enfim, ele tem um papel grande. Assim como outras funções matemáticas que o Arquimedes ele teve grande relevância, né, nas figuras planas, como o triângulo, o retângulo. Ele teve uma grande influência na matemática e na ciência natural. Bom, então, o plano inclinado é uma aplicação, é a última aplicação que eu vou fazer das leis de Newton. Depois nós vamos continuar falando de forças, né, só que aplicando em outras situações, como, por exemplo, a força num líquido, né, aplicada por um líquido, um fluido, que nós vamos estudar em hidrostática. Bom, então, olha só, eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar a diferença de esforço físico do plano inclinado. Então, nessa situação aqui, se eu tiver que deslocar esse objeto nessa superfície horizontal, para mim elevar ele até a outra superfície, eu vou ter um esforço maior porque eu tenho esse degrau. Então, a dificuldade será muito grande para fazer esse movimento e transportar. Logo, aqui, eu tenho um plano inclinado. Esse plano inclinado, como esse ângulo aqui da rampa diminui, eu vou ter um esforço muito menor. Então, à medida que esse ângulo de inclinação diminui, o esforço que eu vou ter que fazer para deslocar o objeto é menor. Percebam que há uma diferença aqui em relação às forças que nós vamos ter que usar para analisar as leis de Newton. Se eu observar aqui, por exemplo, eu vou ter uma situação onde eu vejo o peso desse objeto, o peso que é a força da gravidade, né? O peso é a massa multiplicado pela gravidade do local, a aceleração da gravidade. O peso aqui, ele está organizado verticalmente para baixo, perpendicular, ou seja, dá 90 graus aqui com a superfície, né? Já nesse outro caso aqui, se vocês observarem que o peso ele vai continuar organizado verticalmente para baixo, porém, notem que a direção do movimento ela altera, ela passa a ser uma direção inclinada. Então, eu vou ter que fazer aqui o que nós chamamos de decomposição de forças, né? Decompor a força-peso em duas coordenadas. A coordenada que vai ser que não há movimento, a coordenada que não há movimento nós chamamos perpendicular, oposta à superfície. E a coordenada do movimento, aonde vai ocorrer o deslocamento, né, chama-se então coordenada de movimento. Então, nesse outro caso aqui, eu demonstro isso, né, com esse exemplo, onde eu tenho aqui o peso organizado verticalmente para baixo, esse objeto está suspenso numa máquina simples chamada roldana, né, suspensa por um cabo, por um fio, né, tensionado. Então, veja, a tensão desse cabo torna o objeto suspenso, onde eu tenho o peso dele, é a força que pode fazer acelerar os dois, né, as duas massas podem ser aceleradas. Na direção do movimento seria a direção, dependendo do cada passo, sugerindo que seja essa direção aqui, vertical para baixo, onde o peso é a massa vezes a gravidade, faria o objeto acelerar nesse sentido, no sentido de deslocamento. Veja que, então, se eu analisar o outro objeto que está na rampa, no plano inclinado, com esse ângulo aqui, o peso continua verticalmente para baixo, no sentido da Terra,
direção vertical, sentido terra, centro da Terra. Ocorre que eu vou ter a direção do movimento, aqui a direção do movimento, e a direção onde não há movimento, onde eu vou chamar perpendicular. Então eu vou ter que decompor essa força-peso em duas coordenadas, a coordenada do movimento e a coordenada onde não há movimento, há equilíbrio, que é a coordenada perpendicular. Eu digo perpendicular porque é 90 graus, tá? Então, fazendo a decomposição da força-peso aqui com as funções trigonométricas, tá? Então, eu vou pegar aqui um caso específico qualquer, ou envolvendo uma força F. E eu vou desenvolver as funções trigonométricas que me interessam, que é a função seno e a função cosseno. Então, vamos tomar como exemplo esse triângulo, né? Vamos pegar o triângulo e decompor ele. Então eu tenho a força F, que é a hipotenusa, tenho aqui duas forças que são derivadas, são decompostas da força F, a hipotenusa, que é a força FY na coordenada vertical, na coordenada horizontal a força X. Tomando esse ângulo aqui, um ângulo formado pela força F, que decomposta vai ser o ângulo em função de X e em função de Y. Aqui eu tenho um ângulo reto, que nós conhecemos, ele é um ângulo de 90 graus, então eu tenho os ângulos internos somados, eles têm que ser no triângulo igual a 180 graus. Então aqui 90, aqui 60 e aqui 30. Então, supondo essa condição, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Então eu vou decompor essa força F, que vai depender da hipotenusa, né? O ângulo e a hipotenusa, e eu tenho dois catetos, que são dois lados, nós chamamos cateto oposto e cateto adjacente. Adjacente, ele é o cateto ao lado do ângulo, ao lado aqui, ó, ao lado do ângulo, cateto adjacente. O cateto oposto, em frente, né? Em frente ao ângulo. Então, como ficariam essas funções trigonométricas? Eu tenho a função cosseno, ó, que eu vou pegar a componente do ângulo, né, o cosseno aqui, né, já decompôs ela para adiantar, o ângulo cosseno. Então, o ângulo cosseno, eu quero saber como é que eu encontro esse ângulo cosseno no triângulo, nesse triângulo. Então, eu pego, para achar o cosseno, eu pego o cateto adjacente, tá? O cosseno é o cateto adjacente. Adjacente, por definição, é ao lado. Ao lado. Então, ao lado do ângulo aqui está o fx. Portanto, está aqui. Então, o ângulo, o ângulo cosseno é o cateto adjacente ao lado, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esse lado maior, né, que é a força F. Então, o Fx é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Veja que se eu passar aqui, para mim achar essa componente aqui, a força X, eu pego a hipotenusa e multiplico pelo ângulo. Veja como fica aqui. Então, a força F multiplicado pelo ângulo me dá a componente Fx. E eu decomposição da força F. Eu decompus em duas coordenadas. O mesmo eu posso fazer pelo ângulo seno. Só que o ângulo seno, ele fica oposto, na frente, oposto. Então, o seno é o cateto que está oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? A força Fy. Então, Fy dividido pela força F, que é a hipotenusa, eu vou ter o ângulo seno, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa é o ângulo seno. Se eu passar aqui, se eu precisar a força Y, eu passar a força F, que é a hipotenusa, multiplicando o seno do ângulo, eu vou ter, então, a componente que eu preciso, que é a força Y. Então, eu decompus aqui as duas forças usando o triângulo retângulo. O mesmo eu posso fazer para este caso aqui, para o peso. Certo? Eu quero decompor essa hipotenusa, essa força aqui, na direção do movimento e na direção perpendicular ao movimento. Ou seja, eu vou ter uma direção oposta e uma direção adjacente, aquela que fica ao lado, vai ter movimento. E para isso, eu vou mostrar
uma figura maior, é onde eu vou decompor a direção do movimento e a direção oposta ao movimento, certo? Então aqui é decomposição da força-peso no plano inclinado. A direção perpendicular. A direção perpendicular é essa aqui. A direção que fica oposta ao plano aqui. Eu tenho o plano inclinado, tenho um ângulo de inclinação dessa superfície, eu tenho um objeto que eu pretendo colocar em movimento, ou por questões de equilíbrio, ele pode ficar parado, mas eu tenho a direção que ocorre o movimento, que é essa direção, e nós dizemos que é paralela, ou seja, ela é de frente aqui, ó, paralela. Então, paralela é a direção do movimento. Qual é a componente que eu uso aqui? Ó, X. Ó, a componente X, aqui o X, é a componente do movimento. Qual é a componente que não há movimento? A perpendicular, 90 graus com a superfície, olha só, 90 graus aqui com o plano inclinado. É a direção Y. Então eu tenho a direção perpendicular e a direção do movimento. Se eu transportar isso aqui para a força que eu desejo, que é o peso aqui, ó, a força peso está aqui, e eu pretendo decompor ela em duas coordenadas, a do movimento e a perpendicular, onde não há movimento. Então eu vou chamar aqui, ó, PY, essa é a minha componente, e vou chamar na componente X, PX, peso na componente. Se eu pegar só esse pedacinho aqui e transportar aqui para baixo, eu vou ver que vai dar um triângulo pequeno aqui, ó. Eu tenho a hipotenusa, tenho a componente PY, tá? Veja que ela está aqui, ó. Esse ângulo que está aqui embaixo no plano inclinado, esse ângulo aqui, é o mesmo que esse ângulo do triângulo em cima. Se eu pegar esse triângulo e inverter, ele vai ser esse pedacinho aqui. Então veja, esse ângulo é a mesma coisa que este outro aqui. Então ele está em cima. Se eu olhar desse ângulo para baixo, eu vou ver aqui um cateto que vai ser oposto ao ângulo. Olha só, ele olhando de frente, aqui vai ser oposto. Ao lado dele, ao lado o que vai ter? Vai ter um ângulo. Ao lado eu vou ter o cateto adjacente. Então eu tenho o oposto e ao lado do ângulo eu tenho o adjacente. Então eu vou pegar esse pedacinho e vou transportar para cá. Transportando esse pedacinho para cá, eu fecho a minha figura, que é um triângulo. Então, esse triângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Se eu pegar e fechar ele aqui, vai ser o mesmo. Então, o ângulo aqui é o mesmo. Esse ângulo é o mesmo que este. Portanto, eu posso formar duas coordenadas. Posso formar a coordenada do peso para o ângulo cosseno e também posso formar a coordenada para o ângulo que vai ser o seno. E eu decomponho a força-peso em duas coordenadas, a PY e a PX, do movimento e onde não há movimento. Então, vamos fazer primeiro aqui a coordenada do cosseno. Nós sabemos que lá da função trigonométrica, o cosseno, é o cateto adjacente, ao lado, adjacente, oposto em frente. O cosseno é o cateto adjacente, ao lado, dividido pela hipotenusa. Então, pegando ao lado, ao adjacente, cosseno do ângulo é o adjacente, que é o PY nesse caso, porque eu estou pegando este ângulo aqui. Então, ficaria peso Y dividido pela hipotenusa. Bom, se eu pegar aqui o peso Y, então nós vamos ter, multiplicando o cosseno pelo ângulo, o ângulo cosseno pela hipotenusa, que é o peso, nós vamos ter a primeira componente. Então, a direção que não há movimento é essa componente aqui. E quase generalizando, vai ser sempre assim, né? Então, o peso na componente do cateto oposto, ao lado adjacente, é o PY. Agora, o oposto, em frente, né? Veja que esse pedacinho é igual a esse aqui. E se eu pegar aqui o triângulo, vai ser esse lado. Então, é a direção do movimento, é a que me interessa. O que me interessa é o ângulo seno. Então, vamos fazer a componente cateto oposto. O oposto aqui é o PX, é o peso na componente X. Então, fica o peso na componente X dividido pela hipotenusa.
Se nós pegarmos aqui o peso na componente x, vai ser a hipotenusa multiplicando o ângulo seno. Então, o ângulo vai ser o seno. E eu tenho a outra componente aqui. Então, eu formulei aqui as duas componentes, que são duas funções trigonométricas decompostas da força-peso. Então, o cosseno vai ser a componente do py e o seno vai ser a componente do x. Bom, com isso, eu posso fazer qualquer outra análise de forças. Vai ser, de forma geral, vai ser sempre a mesma análise, né? As componentes de força. Então, veja, eu fiz aqui a componente de movimento e a componente perpendicular. E lembre, para qualquer exercício que vai ter plano inclinado, você tem que usar essas duas componentes para ter a direção do movimento, onde me interessa, e a contrária ao movimento, que pode ter um caso de atrito. Aí vai ser uma componente aqui, onde vai ter o objeto sobre a superfície, apoiado sobre a superfície. Bom, com base nisso, então, eu vou fazer um exemplo aqui. A primeira aplicação que eu vou fazer é a da segunda lei de Newton, é uma situação onde não há atrito. Eu tenho um objeto que eu quero transportá-lo, eu vou transportá-lo ele aqui, então, suponha que eu tenho essa caixa aqui, e eu quero transportar ela deste ponto até passando pelo plano inclinado. Então, ele vai ter... Ou poderia ser o contrário também, né? Poderia ser que esse objeto estivesse em equilíbrio e esse objeto fosse deslocado verticalmente para baixo pelo efeito da força da gravidade, né? Unicamente a força da gravidade. Então ele vai deslocar, então eu teria aqui a direção do movimento, a direção do movimento é essa aqui, e a direção que não há movimento é essa aqui. Então, eu dividi aqui em duas componentes, a componente que não tem movimento e a componente que tem movimento. Lembre que a componente que não tem movimento eu chamei de peso y, e a componente que há movimento eu chamei de peso na direção x. E o peso, que é a força da gravidade, ele está organizado nessa direção, que é sempre no sentido da Terra. E eu vou decompor a força peso em duas coordenadas. A coordenada onde está apoiado na superfície é perpendicular e a direção do movimento. Tá? Então, me interessa essa direção aqui, a do movimento. Como não tem atrito, eu não vou precisar analisar, por exemplo, a força de contato. Mas é muito importante vocês lembrarem, vou fazer aqui, que a força da gravidade é para baixo, peso, e a força da superfície sobre o objeto é organizada vertical para cima, que é a força normal. Então, eu tenho duas forças aqui no plano horizontal, que é o peso e a normal. Aqui também tem as duas forças. Só que aqui, nesse caso, a normal estaria orientada nesse sentido. Olha só, perpendicular. Então, aqui, perpendicular. Perpendicular é a direção onde não há movimento. Então, veja, continua sendo, só que inclinou aqui, inclinou com esse ângulo a força peso. E, bom, se eu fizer a decomposição aqui, vai ser o peso na componente x, olha, se eu olhar esse ângulo vai ser o mesmo que esse, portanto, se eu fechar o triângulo aqui, vai ser o cateto oposto é o seno, né? é o ângulo seno, né? Vejam lá que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto é o px sobre a hipotenusa, que é o p, é o peso. Isso vai me dar o ângulo que nós chamamos ângulo seno. O ângulo seno, então, é esse. Então, para mim achar essa componente px, eu faço o peso na componente x, a hipotenusa, que é o peso, vezes o ângulo seno. Aí, lembrem sempre que o peso, ele é a massa multiplicado pela gravidade. E aí, eu multiplico a massa pela gravidade e o ângulo, que é o seno. O ângulo qualquer que seja o seno.
O mesmo eu vou fazer para o Y. Eu não tenho atrito, mas eu tenho que acostumar a achar a componente perpendicular aqui, tá? Então eu vou achar a componente perpendicular. Notem que neste caso aqui, ó, esse PY está ao lado do ângulo aqui. O ângulo está aqui e ao lado dele está o PY. Tá? Então, é o adjacente. Adjacente ao lado. Então, ao lado eu vou ter o cosseno nesse caso. E o cosseno ao lado, eu tenho o cateto adjacente, que é o peso na componente Y, dividido pela hipotenusa. Fazendo a mesma análise, então o peso na componente Y vai ser peso, que é a hipotenusa, e vai ser o cosseno do ângulo. Essa é a componente do peso na direção X e Y. Aí, substituindo aqui massa, gravidade, que é o peso, né? A força-peso, e depois multiplicando pelo ângulo. Eu tenho as duas componentes, certo? Fiz isso, parte do problema está resolvido. Ocorre que se eu precisar encontrar a aceleração, eu tenho que usar a segunda lei de Newton. Se eu precisar encontrar a aceleração, eu tenho que usar a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, vocês estão lembrados que ela vem lá, se eu precisar encontrar a aceleração do objeto, a aceleração, então nós vamos usar a segunda lei de Newton. Bom, então para usar a segunda lei de Newton, recordando lá, na forma tradicional, a força resultante, massa multiplicado pela aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Neste caso aqui, eu uso a segunda lei de Newton, eu quero encontrar a aceleração. O que eu vou fazer? Eu tenho que saber qual é a resultante, qual é a força resultante que atua no sistema aqui. Tá? Então, veja só. Então, vamos fazer a análise de força. Na direção vertical aqui, eu sei que o peso na componente Y é anormal. Se eu somar, encontrar a resultante, o resultado dessa soma, vai dar zero, porque elas se equilibram. Na direção perpendicular dá equilíbrio. Agora vamos ver a direção do movimento, onde ele vai deslizar, já que não há atrito, ele vai deslizar. Eu tenho a força resultante, eu tenho só uma. Como não tem atrito aqui, o atrito é contra o movimento, seria nesse sentido contrário aqui, se o objeto desce no sentido contrário, então não tem nenhuma outra força na direção do movimento aqui, só a força Px. Então nesse caso aqui, como não há atrito, sem atrito, a força resultante é o próprio peso na componente X, certo? Então o que vai acontecer? No lugar da força aqui, resultante, que é o peso X, você vai colocar peso X, que é essa componente aqui. Peso, massa, vezes a gravidade, vezes o ângulo seno. Então, se nós fizermos essa analogia aqui, nós vamos ver que a massa vai passar para o outro lado, então vai ficar a força resultante sobre a massa, a aceleração vai ser a força resultante sobre a massa. Quem é a força resultante? É a componente peso na direção X. Então, aqui nós tiramos que a aceleração vai ser massa vezes a gravidade vezes o ângulo seno. Então, fica massa vezes a gravidade vezes o ângulo seno. Dividido pela massa. Dividido pela massa. Notem, então, aqui, que se a massa é igual em cima e embaixo, como é o caso, eu posso simplificar. Se eu simplificar a massa, se quiser usar, não vai ter problema nenhum. Então, a aceleração será gravidade multiplicada pelo seno do ângulo. Então, você vai pegar o valor na tabela trigonométrica do ângulo, multiplicar pela massa, pela gravidade, e você vai ter a aceleração. Então, num plano inclinado, sem atrito, a aceleração vai ser a gravidade multiplicada pelo ângulo seno. É uma aplicação feita sobre o plano inclinado de forma.
Nos próximos exemplos, eu vou fazer com atrito e faço também um sistema de corpos suspensos, como mostrei nos outros casos. Bom, então o que nós fizemos hoje? Decompomos a força em duas coordenadas. Eu mostrei como encontrar a coordenada do peso nas duas componentes, a x e a y. E como encontrar a aceleração de um objeto, se ele estiver em movimento, sem atrito. No próximo exemplo, eu vou mostrar com atrito. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Não deixe de fazer os exercícios que estão lá na plataforma.